Luzia Valentina Módulo, sejam bem-vindos à videoaula sobre biossíntese de proteínas. Saliento que este material didático está sujeito à advertência legal publicada pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, em 31 de julho de 2020. É um material destinado ao uso exclusivo na disciplina de Biotecnologia Vegetal da UFMG e, portanto, não deve ser empregado para outra finalidade, sob qualquer justificativa, sem a autorização escrita do autor dessa videoaula. Grande parte das figuras e imagens usadas nessa videoaula são do livro Biochemistry and Molecular Biology of Plants, publicado por Buchanan e Greason e Jones em 2017, e as demais também lhes são atribuídas devida referência. Nossa conversa de hoje é sobre biossíntese de proteínas no âmbito de biotecnologia vegetal. Então, para isso, eu inicio a nossa videoaula conceitualizando biotecnologia vegetal. A biotecnologia vegetal ela pode ser definida como a introdução, no caso em plantas, de características desejáveis por meio de modificações genéticas. E o que são proteínas? Proteínas são macromoléculas produzidas por todos os organismos encontrados na natureza, e elas são constituídas de aminoácidos, que estão ligados entre si por meio de ligações peptídicas. Então, os aminoácidos, eles são os blocos estruturais da biossíntese de proteína. E a condensação de um aminoácido com outro aminoácido num processo conhecido como desidratação, ou seja, com perda de molécula de água, resulta então na formação desta ligação peptídica característica de ligações presentes em proteínas. Então, a gente observa aqui um aminoácido genérico porque ele contém um carbono alfa, a esse carbono está ligado um grupo carboxila, que confere a função ácida do aminoácido, um grupo amino, que confere a função amina do aminoácido, um hidrogênio e um grupo R, que pode ser qualquer substituinte. E o que vai determinar a identidade do aminoácido é exatamente o tipo de grupo R que ele acomoda em sua estrutura. Por exemplo, a glicina, ela apresenta como grupo R um átomo de hidrogênio. Então, nós temos aqui um aminoácido genérico se ligando a outro aminoácido genérico num processo de desidratação, formando então essa ligação peptídica que resulta então na formação de uma função orgânica denominada amida. Em células vegetais, as proteínas podem ser produzidas no citossol, a partir da assistência de ribossomos livres no citossol, ou então de ribossomos ligados a membranas. Então, essas proteínas, elas são oriundas de genes nucleares. A transcrição desses genes acontece no âmbito do núcleo e o RNA mensageiro é direcionado para o citossol, onde então acontece o processo de tradução com a efetiva produção da proteína. As proteínas também podem ser produzidas na mitocôndria e também no cloroplasto. E nestes casos em específico, são proteínas oriundas dos genes do genoma exatamente alocado nessas organelas. Então, no caso específico aqui da mitocôndria, nós temos que o processo de transcrição com a formação de um RNA mensageiro maduro ocorre dentro da mitocôndria e a tradução com a formação de proteínas também acontece dentro da mitocôndria. No processo análogo, o RNA mensageiro produzido a partir da transcrição de material genético cloroplastídico
ou plastídico, porque aqui está sendo representada uma célula de folha, por isso cloroplasto, tá? Mas se fosse uma célula da raiz, por exemplo, seria um plastídeo. Então, esse RNA mensageiro, ele dará origem a uma série de proteínas, né? A proteínas no âmbito mesmo do cloroplasto. E é importante destacar que uma proteína que foi produzida no citossol, ela também pode ser direcionada para organelas, como por exemplo o próprio cloroplasto, o plastídio, para a mitocôndria, peroxissomos. Os ribossomos são moléculas que assistem o processo de biossíntese de proteínas e, no caso específico de células vegetais, eles são encontrados no citossol, no estroma de cloroplastos e na matriz mitocondrial. Aqueles encontrados no citossol são denominados de 80S, porque são constituídos de duas subunidades, uma menor, denominada 40S, e uma maior, denominada 60S. Os presentes em cloroplasto são denominados de 70S, por serem constituídos de subunidades 30S e de subunidades 50S, enquanto que os de mitocôndria são denominados de 78S, por serem constituídos de uma subunidade menor 30S e uma subunidade maior 50S. Bom, por que o nome é número seguido da letra S? Porque está associado com o coeficiente de sedimentação dessas substâncias, né, que são substâncias bastante robustas, e de acordo com a capacidade de sedimentação delas numa solução com um gradiente de densidade, isso determina, então, qual é o tipo de subunidade que constitui aquele ribossomos. Por isso que a gente fala que um 80S, ele é constituído de 40S e 60S, mas quando a gente faz essa matemática, a gente não consegue fechar no número 80S, porque 40 mais 60 seriam, né? 100. E por que então que recebe esse nome 80S? Porque a interação entre as subunidades, na verdade, ela faz com que o volume dessa molécula não seja necessariamente o somatório do volume das subunidades individualizadas. Por isso é que a associação de uma subunidade 40S com uma subunidade 60S proporciona a formação de uma de 80S, não de 100S. Tá? O que é mais importante a gente ter em mente é que quanto maior forem essas subunidades, isso vai ser proporcional ao coeficiente de sedimentação. Independentemente do local de biossíntese de proteínas, tem-se que a primeira etapa consiste na transcrição do material genético. Então, nós temos aqui que uma dupla fita de DNA, ela vai servir como molde para a transcrição de um RNA, e esse RNA, no caso de uma biossíntese de proteínas, seria o RNA mensageiro, que é de fita simples, e a partir da tradução desse RNA, a leitura dos códons contidos nesta fita de DNA leva à formação, então, de uma proteína, aqui representada por uma proteína já com uma estrutura tridimensional. E o que são esses códons? Esses códons, na verdade, são conjuntos, né, aqui no caso de ribonucleotídeos, porque nós estamos falando da tradução, ou seja, do processo de leitura do RNA mensageiro para a tradução em proteína. Então, por isso que a gente fala em ribonucleotídeos, RNA. E nós sabemos que se trata do RNA por causa exatamente da base nitrogenada uracila em substituição à timina, que é comum em DNA.
ou seja, em desoxirribonucleotídeos. Então, o que seriam esses códons? Nós temos aqui uma roda dos códons de ribonucleotídeos que codificam específicos, né, aminoácidos específicos, e esta roda de códons, ela é lida sempre do centro para a extremidade. Então, por exemplo, nós temos aqui que este códon constituído de GGG é um códon, é uma trinca de ribonucleotídeos que, ao ser lida no âmbito do complexo ribossomal, será interpretada como um códon que codifica o aminoácido glicina. Assim como o códon GGA também codifica glicina, GGC também, GGU também codifica glicina. Então, quando a gente pensa em termos de mutações, né, que é muito recorrente as pessoas falarem, olha, o processo de mutação é muito sério. Se ocorrer mutação numa célula, isso pode ser fatal para o tecido, o órgão que acomoda aquela célula. Na verdade, dependendo do tipo de mutação, realmente pode ser fatal, no sentido de que agora a mudança daquele aminoácido lá na estrutura daquela proteína recém-sintetizada faz com que a sua estrutura tridimensional fique bastante distinta da estrutura tridimensional da proteína supostamente original, e com isso ela deixa de exercer a função necessária para aquela célula. Contudo, a gente observa que, por exemplo, se no códon, né, houver uma modificação, aqui exemplificado no caso da glicina, se a modificação for no último ribonucleotídeo, não tem qualquer problema. Por quê? Porque ainda assim, aquele códon vai gerar uma leitura em que o RNA de transferência entenderá que é necessário adicionar aquela cadeia crescente polipeptídica, adicionar ainda assim um resíduo de glicina. Tá? Então, tudo depende muito de onde é a mutação. Uma mutação de ponto, ela pode ser muito crítica para uma célula vegetal, mas dependendo onde ela realmente aconteça. Tá? Então, a gente observa que nós temos várias combinações, né, de ribonucleotídeos que vão codificar aminoácidos bastante específicos, né? Para melhor exemplificar isso, tem-se que a arginina, ela pode ser codificada pelo códon AGG ou AGA, como também pode ser codificada pelo códon CGG, CGA, CGC e CGU. No processo análogo, a serina também pode ser codificada por AGC, AGU ou UCU, UCC, UCA, UCG. Além disso, tem-se também aquele códon que é o códon de inicialização, quando vai se começar efetivamente a biossíntese de proteína com a adição do primeiro resíduo de aminoácido, que é a metionina. E este códon, ele é representado pelo AUG, que codificam a metionina, além dos códons ditos códons de parada, quando
o complexo ribossomal, juntamente com um RNA de transferência, encontram códons tais como UAA, UAG ou UGA. O sistema entende que se tem que finalizar aquele processo de biossíntese. O processo de biossíntese, então, chega-se ao fim. E aproveitando, então, esta imagem, reforçar para vocês que cada aminoácido ele recebe um nome específico e que normalmente é representado por 3 letras. Então, no caso aqui do ASP, ou por uma única letra do alfabeto, no caso aqui a letra D, é o indicativo de que se trata do aminoácido aspartato, enquanto que o GLU, ou a letra E maiúsculo, indica que se tratar do aminoácido glutamato. Glutamina é o GLI ou G, alanina é o A ou ALA, valina, VAL ou V, arginina, ARG ou R, serina, SER ou S, lisina, LES ou K, asparagina ou N ou ASN, treonina ou THR ou somente T, isoleucina, ILE ou I, glicina ou GLN ou Q, histidina, RIS ou H, prolina, PRO ou P, leucina, L ou Leu, triptofano, TRP ou W, cisteína, CIS ou C, tirosina, TIR ou Y, fenilalanina, PHE ou F. Essas informações elas são importantes, principalmente no âmbito da biotecnologia vegetal, porque é exatamente quando se deseja fazer alguma intervenção proposital, né, dirigida para que uma planta passe a produzir uma substância específica ou deixe de produzir uma substância específica. Na grande maioria das vezes é necessário que se altere de alguma forma tanto a expressão de determinado gene relacionado com aquela rota de biossíntese, tá? E concomitantemente, né, e consequentemente, isso resultará também na alteração da produção de proteínas oriundas da tradução daquele gene. Isso é na grande maioria das vezes, embora a gente saiba também que é possível por meio de microRNAs, tá? E fatores de transcrição, que são, na verdade, elementos que não são traduzidos à proteína, também influenciarem na biossíntese de substâncias de uma maneira geral. Bom, mas para título de biotecnologia vegetal, é muito importante conhecer esses códons de tradução e as letras e siglas correspondentes a cada aminoácido, principalmente quando a gente se tem a intenção de fazer uma mutação de ponto para propositalmente modificar um aminoácido numa posição específica naquela cadeia polipeptídica que é o alvo. Chegamos ao fim dessa videoaula. Essa é a referência bibliográfica, é o referencial teórico utilizado para subsidiar esse nosso diálogo na videoaula de hoje. Agradeço a todos por assistirem e bons estudos.